Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos estar falando, conforme prometido, do Império do Japão, que foi uma monarquia aí que durou de 1868 até 1947. O Japão antes disso ele também era uma monarquia, só que vivia numa espécie de feudalismo, tá bom? Então a partir de 1868 a gente diz que essa espécie de feudalismo japonês, controlado principalmente pelos shogunatos, não é? Vai acabar em 1868 com a restauração Meiji, que vai formar o que nós chamamos de Império do Japão, que vai acabar aí por volta de 1947. Então, iniciando o vídeo, nós temos então a crise do isolacionismo. Na metade então do século XIX, o Japão estava vivendo o fim do seu isolamento perante a Europa, quando a gente vai ter a assinatura do Tratado de Kanagawa em 1854, que vai acabar forçando os japoneses a abrirem os seus portos para o comércio com outras nações. Então, após os tratados desiguais firmados entre o Japão e a China, mediados ali pelas potências europeias, os shogunatos, que eram lideranças militares japonesas, vão começar a divulgar políticas xenofóbicas, ou seja, nós odiamos os estrangeiros, somente os japoneses são bons. Então, como funcionava então o Japão nessa época? Os shogunatos, que eram uma espécie de liderança militar japonesa, eles eram famílias de guerreiros, não é? Japoneses que dividiam o poder com os imperadores. Havia um imperador, mas o imperador tinha que dividir um pouco do seu poder com os shogunatos. Uma espécie de monarquia constitucional, só que em vez de parlamento nós temos os shogunatos. Então os shogunatos tinham um certo poder e influência sobre o imperador, que no Japão até aquele momento não podia tudo e não fazia tudo. Eram shogunatos, com a bênção dos shogunatos, o imperador fazia o que ele bem entendesse. Então acaba que durante a história japonesa nós vamos ter muitas transições entre shogunato, uma espécie de absolutismo japonês, mais um shogunato, absolutismo, shogunato. Você vai ver dentro do período da história do Japão várias restaurações, período de fome, período de crise, período de guerra civil, por causa que esse sistema japonês sempre ficou se alternando até que nós chegamos no momento em que voltamos de novo para uma restauração. Mas isso é um pouco mais para frente. Então, por conta dessas políticas xenofóbicas divulgadas pelos shogunatos, eles acabam tendo que pagar indenizações por causa que um britânico vai ser morto durante um incidente no Japão. Então, em 1867, o imperador Komei, com K, morre. Então vai assumir Mutsuhito ou Meiji. Então, após o fim do shogunato de Tokugawa, por causa que o líder desse shogunato vai renunciar, Meiji, então com 15 anos, vai reformular os poderes japoneses, concentrando-os em si mesmo. Então, agora com o estabelecimento do governo Meiji, nós vamos ter muita resistência nos anos seguintes, com Meiji finalmente conseguindo se estabelecer como imperador do Japão. Então, durante a década de 1870, o Japão vai começar a estudar o Ocidente e aplicar políticas ocidentais dentro do Japão, até mesmo banindo certas tradições, tipo a exibição de katanas em praça pública, o penteado para cima, sabe, um rabo de cavalo para cima. Então ele vai começar a deixar o Japão um pouco mais ocidental durante a década de 1870 até o fim de seu reinado. Então a Constituição Imperial vai ser estabelecida como meio de oficializar as políticas adotadas por Meiji. Então durante 1890 ele vai fazer uma introdução vertical de empresas no Japão. E o que seria uma introdução vertical de empresas? Por exemplo, a Mitsubishi, que é um conglomerado de empresas, mas então o que acontece? Meiji pega
a Mitsubishi, e isso realmente aconteceu, foi com a Mitsubishi e outras empresas. Vai pegar essa empresa, vai financiar ela, pegar muito capital, investir muito nessa empresa, no caso a Mitsubishi, que vai crescer, vai virar uma espécie de monopólio, um conglomerado de empresas, virando uma coisa que os japoneses costumam chamar de... Eu acho que eu estou falando errado, mas são chamados de zaibatsus, que quer dizer literalmente ciclo financeiro ou monopólio. Então, financiadas pelo governo, empresas como a Mitsubishi vão crescer muito, criando uma espécie de monopólio dentro do governo japonês. Então, vamos ter a Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, que foi travada por causa de uma questão envolvendo a Coreia. Porque a Coreia estava com problemas. Então a Coreia pediu uma ajuda da China, a China foi ajudar, então o Japão não gostou da ajuda da China, então o Japão mandou também as tropas, acaba que essas tropas dão uma ajuda, ambas as tropas ajudam a China, mas acabam reformando aqui. A China estava com problemas, a Coreia estava com problemas, pediu ajuda para a China enviou ajuda. O Japão não gostou da China tá ajudando a Coreia. Então, o Japão vai lá, vai junto com os chineses para a Coreia, ajudam os coreanos com seu problema e lutam com os chineses pelo domínio da Coreia. Então, Taiwan e outros territórios chineses vão ser cedidos após a vitória japonesa nessa guerra sino-japonesa de 1894 a 1895. Então, durante a revolta Boxer, o Japão e outros países europeus vão emplacar um tratado que permitia a livre ocupação da China para a proteção dos cidadãos britânicos, japoneses, e muitos outros de origem russa, europeia em geral. Então nós vamos ter a guerra russo-japonesa de 1904 a 1905, porque os russos tinham interesses na Manchúria e outras partes da China. Porque nesse momento, a China já não podia nada. A China virou Coreia. Todo mundo brigava por causa da China. Porque a dinastia Qing da China estava caindo, estava desmoronando tudo em volta da China. Então todo mundo queria um pedaço da China. Todo mundo, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, na verdade Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha, França, Alemanha, até o Japão se meteu no meio dessa briga. Então, os russos acabaram esbarrando na área de interesse japonesa. E quando acontece, e você sabe muito bem o que acontece, quando duas nações colidem em um determinado território que era de interesse de ambos, e eles não vão querer dividir esse território. Você sabe muito bem, o nome disso é guerra. Então os japoneses vão massacrar os russos numa derrota nunca antes vista na história do Império Russo. Uma derrota tão grande assim só foi vista durante a Guerra da Crimeia, quando a Europa toda se juntou contra a Rússia. Então a Rússia vai perder feio para os japoneses, e os japoneses então vão conquistar a Manchúria e outros territórios chineses. Em 1910, por conta dessa vitória, o Japão estava com caminho livre para anexar a Coreia. Morre Meiji, vai assumir Taisho, que vai entrar na Primeira Guerra Mundial do lado da Entente, porque eles tinham interesses dentro da China e fortalecer também seu domínio na Coreia, por causa que a Europa estava muito distraída. Então eles aproveitaram e aumentaram sua influência lá na Ásia, mais especificamente na China, avançando um pouquinho mais para perto lá da Rússia, mas ainda se concentrando na China. Isso vai dar problema mais para frente, mas por enquanto eles estavam só na China, só querendo conseguir influenciar a China, que agora a monarquia já caiu, se tudo já estava desmoronando, agora a coisa estava pior por causa da guerra civil que vai acontecer depois. Por enquanto, se não me engano, durante esse período, Chiang Kai-shek ainda estava firme no poder, porém isso é assunto para um outro vídeo. Continuando. E também tinham interesses em pôr uma cláusula de igualdade racial no Tratado de Versalhes, mas não conseguiram.
porque essa causa de igualdade racial quer dizer que os japoneses são iguais aos europeus. Os europeus não aceitaram isso. Então, isso vai acabar com a aliança anglo-japonesa por volta de 1923. E durante o final do governo de Taisho, nós vamos ter o sufrágio universal masculino, e com ele morrer de 1926. Então assume Showa, que vai fortalecer o nacionalismo e o totalitarismo no Japão. O exército também vai ganhar um destaque nesse período, que quando vem o nacionalismo, o militarismo vem junto, porque está intimamente ligado um com o outro. Porque se eu amo minha pátria, amo meu país, eu amo tudo que tem dentro desse país. Então se eu amo muito tudo que tem dentro do meu país, eu amo também o exército. Mas também não é só por isso. É também porque se eu amo muito o meu exército, eu amo muito a minha pátria, eu preciso defendê-la. E como eu vou defendê-la? Não é na base da diplomacia, na época não era na base da diplomacia, é na base das armas. Então vou ter um exército poderoso e forte, que me idolatre, que ame a pátria, mas que acima de tudo me ame. E porque eu preciso resolver meus problemas, não com a diplomacia, mas também com as armas. Na época ainda estávamos no século das armas, né? Mas continuando. O Japão então vai perceber que eles estão numa estagnação grave. Não no momento, porque vai começar uma crise. A crise de 29 já vai também bater forte no Japão. Bateu forte em todo mundo. É certo, na União Soviética, que não tinha nada a ver com isso, né? Mas, enfim, continuando. O Japão vai perceber que a projeção pro futuro deles não era muito boa. Era de começar a fazer aquele voo de galinha, né? 0,8% do PIB, 1% de crescimento, 2%. Eles perceberam que eles iam começar a estagnar. Por quê? Por causa de uma coisa chamada matéria-prima. O Japão é uma ilha. Vocês sabem disso. O Japão é uma ilha pequena, lá no meio do Oceano Pacífico. Está distante da Ásia. E nessa ilha não tem muitas matérias-primas como minério, carvão, petróleo. Não tem muito disso por lá. Então o que acontece? O Japão literalmente comprava tudo. Tudo que você pode imaginar de matéria-prima era comprado. Nada disso havia no Japão. O Japão comprava o carvão, o gás, o petróleo, o minério de ferro, ouro, prata, cobre. Tudo vinha de fora, nada vinha do Japão. Então, com o tempo, o crescimento do Japão era tão grande que eles também gastavam muito para conseguir mais matéria-prima para crescerem. Aconteceu que eles descobriram, durante a crise de 29, que o Japão estava entrando num ciclo insustentável, porque eles estavam gastando na mesma proporção que eles ganhavam dinheiro. Então eles percebem que precisam de alguma forma suprir essas demandas internas de matérias-primas com eles mesmos. Precisam ser autossuficientes em termos de matérias-primas. E como que a gente consegue isso? Invade a China, invade as Filipinas, invade as ilhas do Pacífico, invade tudo. Até mesmo uma ilha pequenininha lá para perto dos Estados Unidos. Então o que vai acontecer? Em 1937, o Japão começa a criar estados fantoches na China. Manchukuo, por exemplo, porque eles precisavam dominar a China, porque lá na China tinha muita coisa boa para eles, né? Matéria-prima, como eu disse, minério de ferro, cobre, especialmente minério de ferro, né? Tanto que até hoje a China domina bastante esse mercado do minério de ferro. Mas, continuando. Então eles invadem a China, no que nós conhecemos como Massacre de Nanquim, que foi uma das maiores barbaridades que os japoneses já fizeram em toda a sua história. Que, em resumo, foi... Os chineses não tiveram chance, eles vieram avassaladores. Era um rolo compressor japonês. Então o que aconteceu? Os japoneses venceram os chineses, obviamente. Tá bom, vencemos os chineses. Eles se renderam. Nanquim é nossa. Agora o que a gente faz? Tenente, tem um monte de chineses aqui que se renderam. O que a gente faz? Mata eles aí. E as moedas, o que a gente faz? Estupra?
Foi o que aconteceu. Por causa que os chineses começaram a ser estuprados, mortos, torturados, abusados de todas as formas possíveis, até mesmo após a sua rendição. Isso vai ser descoberto mais pra frente, depois da Segunda Guerra Mundial, como muitas outras coisas que foram descobertas depois da Segunda Guerra Mundial. Inúmeros crimes de guerra que foram cometidos, porque a Segunda Guerra Mundial foi o ápice das barbaridades que a humanidade podia cometer, não é? Que nós temos campos de concentração, solução final, o massacre de Nanquim. São inúmeras as coisas que a humanidade fez de ruim durante a Segunda Guerra Mundial, até mesmo, talvez, supondo aqui, mesmo uma suposição minha, eu suponho que tenham sido até maiores do que as da Primeira Guerra Mundial, não é? Porque apesar de nós termos o uso do gás, que para deixar a pessoa cega, para morrer sufocada, eu creio que o uso do gás contra pessoas incapazes de se defender é ainda pior do que você usar gás em soldados. Mas continuando, os japoneses então começam a se expandir dentro da China. Mas então, durante essa expansão, a União Soviética se sente muito ameaçada, porque os japoneses já estão chegando perto. A Operação Barbarossa já está, se não me engano, nesse período também já estava tendo a Operação Barbarossa por parte dos alemães. Aí então fica meio esquisita a coisa lá pros soviéticos. Eles pensam, poxa, eu tô cercado aqui, né? Os nazistas a qualquer momento vão me atacar, o Japão tá na minha cola. O Mao Tse Tung tá perdendo, Chiang Kai-shek também, os dois estão perdendo, a China tá quebrando, eu preciso de comunismo na China, mas não tem nenhum comunismo lá. E o que eu faço? Eu entro em guerra lá pra Kaliningrado, pela Mongólia assim, e explodo os japoneses pra fora da minha fronteira, dou armas, dinheiro, recursos para Mao Tse Tung derrotar o Chiang Kai-shek para ele fundar lá a sua República Popular da China. Então isso que acontece. Porque os japoneses avançavam. Chegou o momento que os soviéticos foram lá e deram uma contraofensiva gigantesca, do nada. Os japoneses começaram a ver um monte de soviéticos saindo das montanhas, atirando, avião, tanque, tudo que se podia imaginar, saindo das montanhas assim, disparando contra eles sem qualquer aviso prévio. Que eles sabiam que eles estavam lutando contra os chineses, não se defendiam muito bem, já estavam quebrados por causa da guerra civil. Então, do nada, veio um tanque soviético disparando contra as tropas japoneses, que vão começar a entrar em guerra com os soviéticos até 1941, quando eles vão declarar neutralidade com relação aos estados criados por eles na Ásia. Ou seja, a República Popular da Mongólia e Manchukuo não serão invadidas e serão reconhecidas por ambos os lados. Então o Japão vai iniciar a Guerra do Pacífico, invadindo inúmeras ilhas no Oceano Pacífico. O que acontece então? Os japoneses pensam, legal, conquistamos o Pacífico, o que a gente faz? Invade as Filipinas. Ah, mas as Filipinas estão com os Estados Unidos, né? Tá bom, vamos invadir Hong Kong também. Mas Hong Kong é território britânico. A gente já tá aliançado mesmo com o pessoal do eixo, então vamos. O que acontece então? O Japão invade as Filipinas, Hong Kong e um terceiro território que não lembro o nome agora, simultaneamente. Tá bom. Os Estados Unidos até aí toleram. Tudo bem. Apesar de ter americanos presos, eles toleram até um certo momento. Por quê? Porque a população não queria entrar em uma outra guerra. A crise de 29 ainda estava repercutindo nos Estados Unidos, ainda tinha muito desemprego, a moral estava baixa. Mas aí os japoneses pensaram que os Estados Unidos, que estavam embargando eles seriamente no petróleo, eles pensaram que os Estados Unidos tinham que tomar mais um aviso. Então eles percebem que tem uma base lá no Havaí. Qual o nome mesmo? Ah, Pearl Harbor. O Yamamoto, que é o chefe um dos chefes da marinha. Yamamoto, tem Pearl Harbor lá.
que é perto das ilhas que a gente já tomou, Filipinas. Por que a gente não invade lá, não taca a bomba nos navios lá, americanos que estão por lá, e a gente diz que a gente quer que esses embargos do petróleo acabam, senão a gente taca a bomba em Washington. Beleza, vai dar certo. Então eles vão lá e afundam uma infinidade de navios. Esse aí é o USS Arizona. Só alguns, incluindo o Arizona, não conseguiram ser levantados e consertados, mas a maioria deles afundou, mas depois foi levantada. Não foi o caso do Arizona, que é o mais lembrado de todos, porque foi onde teve mais baixas. Foi também onde teve episódio clássico de naufrágio, que o navio vira assim de ponta cabeça, fica de cabeça para baixo, então o casco é grosso pra caramba na parte de baixo aqui do navio, então acaba que a água vai entrando, o pessoal tá dentro, aí acaba morrendo afogado, enquanto os outros estão tentando cortar o casco do navio com uma serra. Então é muito difícil. De fato, isso mandou uma mensagem para os Estados Unidos, mas foi uma mensagem diferente do que os japoneses queriam, porque agora os americanos pensaram: esquece a crise de 29, esquece o desemprego, esquece a fome, vamos todos para as fábricas, para os estaleiros, vamos fabricar arma, navio, bomba, torpedo, avião, tudo que você puder imaginar para a guerra, porque a gente tem que destruir os japoneses. Eles nos atacaram, sendo que a gente estava completamente neutro, despreparado, e literalmente nos atacaram na cara dura. Então vamos dar o troco. Então os Estados Unidos entram na guerra e mandam tropas para a Europa. Dia D, vai a invasão das Filipinas, batalha pela Nova Guiné. Então o que vai acontecer? Os americanos ainda estavam se mobilizando para isso. Tudo isso vai acontecer mais para frente. Então, durante esse período que os americanos ainda estavam preparando a sua contraofensiva, os japoneses então vão dominar o Pacífico. Então agora entrando nos anos finais. Após 2 anos de ofensiva, os japoneses perceberam que é muito difícil derrotar conseguir esse domínio, né? Derrotar os americanos. Se a gente tem que derrotar os americanos, mas é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente vai para um lugar lá e trava uma batalha, que vai ficar conhecida como Batalha do Mar de Coral. Porque a gente tem que afundar os navios americanos. Aqui abrindo um pequeno parênteses, nessa foto aí, que vocês estão vendo é o porta-aviões americano USS Lexington, um dos maiores porta-aviões americanos já construídos no início do século XX, né? Porque hoje em dia já é pequenininho comparado ao que todo mundo está fazendo aí, mas na época era uma coisa grande. Um dos meus navios favoritos, particularmente, que eu gosto muito, não só da aparência, mas a forma como ele foi construído. Agora fechando parênteses. Essa batalha do Mar de Coral, vamos ter obviamente alguns naufrágios, como por exemplo o USS Lexington, que é o da foto. Mas os naufrágios americanos foram menores do que os naufrágios japoneses, que não conseguiram fazer o seu plano de destroçar os americanos de novo. Então eles vão perder a batalha do Mar de Coral, mesmo com uma superioridade numérica abissal. Então o que acontece? A batalha de Midway acontece, que vai ser a virada de jogo dos americanos, que agora vão com tudo para cima deles em Midway, afundando 4 porta-aviões e mais outros navios de pequeno porte, e acho que um encouraçado japonês. As perdas foram tão grandes, mas tão grandes, que os japoneses não se recuperaram até o final da guerra. Então depois daí é só ladeira abaixo para os japoneses, que agora vão ser empurrados de volta para o Japão. Então, em 1945, a União Soviética vai invadir a China, expulsando os japoneses de lá. Simultaneamente, os Estados Unidos pegam a ilha de Saipan, permitindo que eles possam lançar ataques diretos a Tóquio, no Japão, matando umas 200 mil pessoas aí no processo. Mas o Japão não se rende.
Durante esse período, nós já tivemos o dia D, nós tivemos as batalhas de Berlim, nazistas destruídos, fascistas também destruídos, só faltam os japoneses. Então os japoneses estão cercados, britânicos, soviéticos, franceses, canadenses, americanos, todo mundo tá indo em direção ao Japão. Mas o Japão, não vou me render. Só me rendo se entrarem em Tóquio e hastearem a bandeira americana lá, como fizeram em Berlim, só que no caso foi a bandeira soviética. Então, o Japão não se rende. Então os Estados Unidos mandam panfletos sobre as cidades alvo, Hiroshima e Nagasaki, dizendo: olha, vocês se rendam aí porque a gente vai lançar uma bomba nunca antes vista na história da humanidade. Os japoneses riem da cara dos americanos, então os americanos lançam as bombas de Hiroshima e Nagasaki, com o Japão, depois dessa demonstração de força e poder de fogo sendo tão grande, eles acabam se rendendo e ocupados logo em seguida. Então, durante esse período, o Império do Japão vai ser dissolvido, seguido pelo Japão que nós conhecemos atualmente. Então, agora vamos para as curiosidades. O Japão construiu o maior encouraçado já visto na história, com o título permanecendo até hoje, o Yamato, que tinha os maiores canhões que você podia imaginar. A média era de 381 mm a 400 mm de diâmetro. O Yamato ultrapassava isso em muito. Ele tinha 460 mm de canhões, uma blindagem fortíssima e uma velocidade decente para um navio tão pesadamente armado e blindado. A ideia do Yamato era bem simples: a gente pega e faz um navio grande, com armas grandes, com blindagem grande, com uma torre de comando grande e imponente, porque aí todo mundo vai ficar com medo e nem vamos precisar disparar. E quando a gente disparar, vai ser um estrondo tão grande que vai parecer que 2 Bismarcks disparam simultaneamente. Bismarck foi aquele navio, né, alemão, que afundou lá o Orgulho Britânico na batalha lá do Estreito da Dinamarca. Então, a ideia dos japoneses era fazer o seu próprio Bismarck, só que muito maior e muito mais poderoso. Mas esse navio era tão poderoso, mas tão poderoso, que não tinha armamentos adequados para ele. As balas eram tão grandes que demorava muito para fazer. Então eles economizavam muito e também nunca entrou em ação o Yamato. Só o seu irmão Musashi entrou em ação. Mas também o disparo passou longe. O Yamato vai ser afundado aí por volta de 1944. Depois de uma leva absurda de ataques aéreos, terrestres e aquáticos. Ele vai explodir. E só foi afundado também porque o avião teve a sorte de atingir o paiol dele, porque ele estava pegando fogo, mas a blindagem, por incrível que pareça, estava inteira. Mas eles conseguiram, com uma proeza inacreditável, conseguiram acertar o paiol dessa monstruosidade naval. Então o que acontece? A segunda curiosidade se refere àquela política intervencionista de Meiji criando empresas, né? Aquela inserção vertical de empresas. Então, ele vai criar empresas como a Mitsubishi, a Mitsui, que obviamente vocês não conhecem, que é um conglomerado de empresas, incluindo, acreditem, a Toshiba, a Sumitomo, que é a detentora da Mazda, a Nissan, a marca de casa, a Kawasaki, marca de motos, e muitas outras empresas e conglomerados financeiros que, como eu já disse, são chamados de zaibatsus, ou seja, círculo financeiro e monopólio. Então, vendo tudo isso, a conclusão que nós chegamos é que o Japão, depois de muitas crises do seu sistema, com mais de multimilenar, né, de monarquia, passando desde shogunatos até monarquias absolutistas, de volta para o shogunato, monarquia, shogunato, finalmente encontrou a sua estabilidade com o Meiji, e que conseguiu criar um sistema de governo que foi relativamente eficiente em manter o Japão estável e
crescendo. Porém, o erro do Japão foi se achar muito grande quando ainda não era. E também o fato do Japão ser o Japão, ou seja, uma ilha isolada de tudo, com espaço bem limitado, não é muito fértil, não tem espaço para fazer plantação também, né? Então o Japão, por ser o Japão, não conseguiria nunca ter um modelo muito sustentável sem invadir alguém. Hoje em dia eles têm, principalmente por causa da ajuda que os americanos deram para eles, mas também hoje em dia já estão passando por uma certa estagnação econômica, não é? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, encerrando esse aqui, valeu, falou, tchau.